esse início de trabalho. Sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Convocados e Convocações. Convocados é bem importante, todos nós conhecemos esta palavra, mas a nossa significação desta palavra aqui é espiritual, é o espírito da pessoa, porque nós sabemos assim que na vida material existe o convocado. A pessoa trabalha naquela empresa, se precisa dele, eles convocam. Convocado espiritual é um pedido que o espírito humano fez ao Criador para servir à luz na época das necessidades que vierem apresentarem. E é muito importante a gente ir observando assim a capacidade e a qualidade dos seres humanos. É só observar na moradia. Aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade é muito menor do que aqueles que não estudam. Então, na nossa moradia, a gente vai tirando uma base de como são em todas as moradias, porque não pode ser diferente. Então, o número de espíritos humanos que têm vontade de servir à luz ou que servem à luz é muito pequeno, porque primeiro a pessoa teria que ter uma responsabilidade com ela mesma, um propósito. Esse propósito é aquela condição de ter dentro dela uma saudade e fazer a diferença, que não é saudade daquela localidade, daquele passeio, daquela época, é saudade de voltar para a pátria do espírito. Então o convocado é esse elemento que tem vontade de voltar para a pátria do espírito. E com o pedido realizado, com as indicações da maneira que foi feito o pedido, ele passa a ser convocado. Ele começa a sua missão. E cada um tem que lembrar assim que o Criador não dá a mais da capacidade da pessoa. Então o jeito de iniciar um trabalho, se com aquele professor, ou com aquela senhora, ou aquele empregador, ou aquele empregado, que não está relacionado a ter muito recurso financeiro ou de ter pouco, porque tem que lembrar que ela tem que ser ela e começar com o que ela tem. Então a gente pode observar assim, aquela pessoa que veio de uma outra região e que não tinha recurso financeiro, mas ele tinha ele. Então, em qualquer circunstância, ele tem a capacidade de contar com ele. Essa é a referência que nós temos daquele que migra. Tanto faz de ir para um outro país, com outro idioma, ou de uma outra localidade, um convocado, ele tem que tornar assim, ele ser ele, colocando em primeiro lugar o seu propósito. E nós temos que lembrarmos assim, que toda vez que há uma realização da luz na matéria grosseira, tem os espíritos humanos que fizeram os pedidos para poder auxiliar a luz. E é bem sério assim, porque nós vamos confirmando assim, que muitos dificultam a vida daquele que veio trazer a luz. A luz é esclarecimento, é orientação, é direcionamento. Porque para voltar para a luz, o espírito tem que ter as informações, as instruções, saber qual é o procedimento que ele precisa de ter. Um convocado é que desenvolve uma capacidade a mais que durante a sua vida ele foi sendo direcionado, possibilitando que ele tivesse a capacidade para essa finalidade, para atender o pedido que ele foi feito. Quando existe a falha, observando nas moradias, na nossa moradia, os costumes dos moradores, os interesses que cada morador tem. Então o que acontece? Aquele que está com um propósito firme, ele vê que tem muitas limitações para que ele possa realizar o seu propósito de servir à luz. Mas se ele coloca esse propósito em primeiro lugar, vai surgindo as maneiras. Nós sabemos assim que tem os auxílios, e os auxílios sempre apresentam para aquele que se encontra apto a receber os auxílios. Isso é físico. Uma mãe quer colocar o filho numa escola, ela vai numa determinada escola, em outra e em outra.
quer dizer que ela tem o auxílio de perceber como funciona cada escola e como é a simpatia de cada profissional que ali se encontra. Então, naturalmente, ela vai escolher uma determinada escola. Auxílio é isso. Então, aquele convocado, ele recebe auxílio de possibilitá-lo de ver como ele precisa de fazer. E ele recebe auxílio de dentro também. Isso é bem interessante, mas isso é verdade, porque a pessoa ouve dentro dela aquilo que ela precisa. Essa direção, aquela direção, prossiga do jeito que está sendo feito. Então, se acontece de um convocado ter todas as facilidades que a vida foi possibilitando a ele falhar, quer dizer assim, deixou para trás, esqueceu do primeiro mandamento, que é não terás outros deuses ao meu lado, e foi colocando outras coisas, ficou na comodidade da seita, das igrejas, porque não precisa de fazer nada, somente uma pequena contribuição já é suficiente. Então foi acomodando. Então a vida desse que foi acomodando, de imediato ele pode não perceber, mas na sequência ele vai confirmando assim, que ele vai tendo limitações. Quando uma pessoa está caminhando na vida, nós podemos observar assim, que nós temos muitos karmas recentes, karmas anteriores, e karmas de outras épocas. Karma quer dizer assim, nosso comportamento, a nossa conduta, nossos atos que nós fizemos estão marcados, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tudo isso vai formando um karma. Quando a pessoa se prontifica em trabalhar de acordo para a luz, então a vida dele anterior também para. Então entra naquela condição de resgate simbólico do karma dele. Mas se acontecer dele falhar, esse resgate simbólico para de acontecer e ele também entra naquela condição assim de ter que colher aquilo que ele plantou. Então entra naquela condição de ficar limitado na sobrevivência, no relacionamento, no jeito, e que muitas vezes essa limitação não está relacionada a esta condição que é o financeiro, que coloca o financeiro como base de tudo. Mas essa limitação está dentro da pessoa. Aquele ímpeto, aquela coragem que a pessoa tinha, ela para de ter. Ela não tem mais aqueles atos de que realizando é melhor do que ficando parada. Então a pessoa começa a parar. E quando nós paramos, nós vamos também parando com a nossa coragem. E o nosso sangue vai ficando grosso. Vai dificultando o trabalho do coração. Convocados e convocações. É muito importante cada um perceber assim qual é o propósito que nós tínhamos que ter, se é um propósito de servir à luz. E não tem nenhuma finalidade o espírito humano viver sobre a terra se ele não servir à luz. Se no relacionamento dele como empregado ou como empregador não for de acordo com as leis da criação, da seriedade, da presteza, de corresponder com aquilo que precisa ser correspondido, de esforçar-se para poder fazer o melhor, de esforçar-se para também apresentar-se como o melhor. Isso é físico. Essa naturalidade tem que ser desenvolvida dentro de cada um. Esse amor brando que nós aceitamos, que nós achamos assim que está bom assim, fica bem fácil assim de observar no relacionamento com crianças, tá bom assim. Mas o adulto tem que lembrar assim, que assim tá bom dentro da moradia dele. Aquele jeito fora da moradia dele não tá bom. Aquele jeito no ambiente de ensino também não tá bom. Nós temos que ter um tá bom equilibrado. Onde aquela criança encontrar-se, ela sabe comportar-se, ela é ela, de qualquer maneira que ela apresentar-se, porque ela é equilibrada. Para receber esse equilíbrio, o adulto tem que tornar-se um equilibrado na sua maneira de ser, no seu posicionamento, na sua maneira de apresentar-se.
convocados e convocações. Se a pessoa falha, ela falhou. E é bem grave, porque nós somos desligados. E é bem importante assim, né? Porque nós sabemos que existe um livro, e o livro dos convocados. Então, aquele que foi convocado, o nome dele está no livro. Se ele desliga da luz pelo comportamento dele, ele desliga, mas ele continua recebendo da vida, da força. Então vai gastar um tempo longo até que a luz para de alimentá-lo. E é bem importante assim, porque quando a pessoa faz um pedido para a luz está vendo que a pessoa não tem a capacidade. Mas a luz realiza o pedido. Então, se a pessoa se encontra naquele dia, naquela hora, conforme foi orientado, então ele recebe a convocação. A luz está vendo que ele vai falhar, mas a luz possibilita, dá o livre-arbítrio para a pessoa. E é bem importante assim a gente observar que nós temos o livre-arbítrio. Então, quando uma pessoa fala que ela não tem livre-arbítrio, o livre-arbítrio está antes da pessoa realizar, não é depois que a pessoa realizou. Então, nós tínhamos que desenvolver uma capacidade dentro de nós de perceber antes. Algumas pessoas fazem assim, tem casos assim da pessoa ter muitas funções, fica até difícil de saber qual a função que precisa de ser feita primeiro, para depois fazer a segunda, para dar certo, para resolver todas as funções. Então a pessoa para um pouco, ela faz uma oração, dentro dela tem uma calma e ela vê o caminho melhor para fazer todas aquelas funções e qual é a primeira e depois as sequenciais. A luz é assim. Nós temos que lembrarmos que nós temos que parar dentro de nós, fazer um alinhamento e observar assim o procedimento que nós estamos tendo. Se não servirmos a luz, não tem serventia. Então as referências que nós temos é o equilíbrio. E a pessoa tem que lembrar que tem que equilibrar todo dia. E uma maneira é estudando o livro Na Luz da Verdade. E o livro Na Luz da Verdade não é um livro para ficar lá. Ele é um livro para ser usado tanto com as mãos calosas ou com as mãos bem tratadas. A pessoa tem que usá-lo, porque nós temos aquela referência bem importante de saber a importância que eu tenho, que nós temos, a direção que eu quero seguir e qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo. Porque se eu conseguir chegar até um determinado caminho na minha vida interna, eu preciso de continuar tendo esse caminho. Existe o terceiro mandamento, que é aquela reflexão que a pessoa precisa de fazer dos 6 dias anteriores. Porque na nossa vida, a gente vai fazendo. Então, refletir, envelhecer com saúde. E em toda época a pessoa apresentar um saber. O que fez, o que faz as pessoas caírem é a acomodação. Não pegar o livro para estudar, de não dedicar um tempo para refletir, para ver como é que ela precisa. E que também nós temos que lembrar de uma coisa bem importante. Em uma obra, quando está construindo uma casa, não tem nenhum material que não tenha importância. Então não tem nenhum ser humano que não tenha importância. Todos nós temos muitas importâncias. Cabe a cada um de nós verificar a importância que eu tenho e como é que eu faço para essa importância ficar de acordo com todo aquele material que existe para construir aquela obra. No meu relacionamento, na minha vida, na minha maneira de ser, é como eu sou. Convocados e convocações. É muito importante cada um ter a responsabilidade que ele tem de saber assim que quando a pessoa tem um propósito de servir à luz, esse propósito a pessoa tem que lembrar que ela recebe auxílios. Os auxílios não é para um período, é para toda a existência da pessoa. Então a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que ser muito cuidadosa com os propósitos, porque cada um de nós, de épocas em épocas, de tempos em tempos, tem instantes de lucidez, vontade de ser diferente. Para sermos diferentes é servindo à luz. Essa é a maneira que existe. Porque se quer ser diferente, a pessoa tem que lembrar que o alvo dela tem que ser um alvo elevado. Porque um esforço é a vida toda.
Então, quando a pessoa tem uma referência, fica bem fácil assim de observar no caso do professor. O jeito que ele atuou, o jeito que ele atua com aqueles jovens em formação. Um daqueles jovens tem a vontade, no futuro, se tiver filhos, colocar o nome daquele filho, o nome do professor, que atuou na vida dele de maneira correta. Uma pessoa coloca um nome de uma outra que ela conhece, do jeito que aquela pessoa tem um comportamento. Então, o que acontece? Um convocado precisa de desenvolver uma capacitação de poder ser uma referência. Com isso, ele recebe também uma força extra, que nós podemos dar o nome assim de um magnetismo, de uma condição bem importante que ele passa a ter a capacidade de orientar, de ser uma referência, fazer parte do grau, servir à luz, tornar-se um convocado, é a vida toda essa responsabilidade, porque se uma pessoa trabalha numa empresa e o jeito que ela trabalha, ela continua trabalhando, então fica bem fácil assim, de vez em quando a gente vê casos que aquele que trabalhava já se encontra velho e ainda continuou trabalhando. Então, quando ele desliga do corpo de matéria grosseira, a gente vai naquela empresa, tem lá um cartaz e a referência daquele que trabalhou, que prestou aquele serviço naquela empresa. Servir ao grau é assim. É a vida toda. A pessoa torna-se referência, não é só para uma existência, para toda a existência. Se acontecer de uma pessoa que pediu para tornar-se um convocado falhar, ela perde esse magnetismo e o karma dela volta a atuar. Muitas pessoas falam assim que tem muitas coisas para serem resolvidas e que muitas vezes são fios sanguíneos, que em muitos casos não tem como a pessoa resolver. Então, voltar para a pátria do espírito, tornar-se um convocado, servir à luz, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ser diferente. E nós temos que fazer um trabalho assim de observar que a pessoa vai trabalhando com os seus pensamentos, organizando dentro dela aquilo que ela precisa. Porque nós temos que desenvolver uma condição de saber como é que nós podemos trabalhar, servindo à luz. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ser íntegra na sua profissão. O trabalho que ela apresenta tem que apresentar uma diferença. O jeito que ela relaciona fica agradável de relacionar com ela. Então, o início é assim. O jeito que a pessoa está vestindo é um jeito que é agradável de ser visto. Se ela continua procedendo assim, então vai propagar, porque a gente observa no caso do nome, né? O aluno mais tarde coloca o nome de um filho, que o filho passa a ter o nome do professor que ele tinha. Aquela outra pessoa passa a ter o nome do conhecido, do jeito que aquele conhecido é, da firmeza que esse conhecido apresenta na vida, do jeito bom. Esse jeito bom, a pessoa tem que fazer a diferença. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar que ela tem que enquadrar-se na forma que o livro está ensinando, para ser diferente. E se a pessoa para de estudar, vai ficando distante, porque se a pessoa parou de dedicar o tempo dela naquele trabalho que ela tem, aquele empregador providencia uma outra pessoa para fazer melhor aquelas funções. A luz é igual. Se nós pararmos de estudar o livro Na Luz da Verdade e pararmos de nos valorizarmos na maneira que precisa de sermos, não é somente valorizar, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ser. Então, a pessoa tem que dar vida naquilo que ela relaciona. Isso existe verdadeiramente. Aquele que trabalha com um plantio, aquele que trabalha na cozinha, ele dá vida, transforma. Então, essa capacitação nós temos que trazer para nós, para o nosso dia a dia. E nós temos que lembrarmos que todas as vezes que nós temos pensamentos bons, maneiras boas de agirmos, que isso faz parte da nossa consistência. Nós somos assim. Naturalmente, a nossa influência será maior. Quando ouvimos assim, de falar que o jeito que a pessoa é, ela também vai ter companheiros bons.
Então, todos aqueles que serão seus amigos serão assim, nobres, polidos, coerentes, com ideias boas, construtivas, e fica bem fácil assim, porque esse que comporta assim, dentro dele apresenta muitas ideias, muitas maneiras boas. Então a pessoa amplia, não fica relacionado somente à condição do ambiente de trabalho, da condição da moradia, esse jeito que pensa, o jeito construtivo, outras pessoas em outras localidades recebem essa influência. E muitas vezes, onde esse se encontra, não tem como realizar, mas no período seguinte, ele vê essa realização em outro lugar. Outro teve a possibilidade de realizar. A bondade, a maneira correta, temos que lembrarmos assim. Um pai prontificou em ter um filho, então a maneira que ele é, esse filho é a maneira que ele é daquele período em que ele cedeu o esperma. Aquela mãe tem que lembrar que esse filho é a maneira que ela era. Então nós trazemos essas influências. Então, a maneira de conviver com essas influências e de melhorar. Nós temos a facilidade, assim, de trabalhar com o 8º mandamento. Sempre numa condição de diminuir o próximo, sempre numa condição de ter uma exaltação. Mas nós temos que lembrarmos que nós precisamos de trabalhar com o 1º mandamento, que é: não terás outros deuses ao meu lado. Com isso, quando a pessoa descobre a finalidade da sua existência, a missão que ela tem, que não está relacionado a ser aquela missão que tem muita importância ou aquela missão que tem uma importância menor. Porque no preparo do alimento da cozinha, todos os alimentos ali têm muita importância. Então, aquele alimento que tem uma quantidade maior preparada e o outro alimento é uma quantidade menor. Quer dizer que tem que ter esse equilíbrio da importância de cada alimento. E é bem sério, porque aquele que já se encontra amadurecido sabe que não tem nenhum alimento que não tenha importância. Quando um jovem em formação não tem o conhecimento, então ele fala de alimentos que ele julga que não têm importância. Mas, no caso, todos os alimentos são muito importantes. Tanto é que a gente vai confirmando que cada alimento tem uma cor, tem uma importância. Muitas vezes uma pessoa ou outra pessoa fala que não sentiu bem com um determinado alimento. É uma condição pessoal, porque todos os outros não teve nada que falar daquele alimento. Convocados e convocações. Um convocado é a vida toda e que não está relacionado à função que ele tem. Então, um convocado não está marcado pela quantidade de dinheiro que ele tem, porque o nível social hoje ele é marcado por dinheiro, se a pessoa tem muito recurso. E é bem importante assim, porque nós precisamos de pensar no nosso propósito com mais frequência. E nós temos que lembrarmos que o Criador nos possibilita tudo aquilo que nós precisamos. Ter essa condição bem importante de saber assim que nós teremos sempre a nossa missão na proporção da nossa capacidade. Tem que fazer um esforço. E tem que fazer esforço para poder corresponder. Porque numa empresa, se a pessoa não corresponde, ela é substituída. Depois, dificilmente um sai para uma condição melhor. Sempre naquela condição de entrar numa condição menor um pouco. Isso é físico. Se entrou numa condição menor, ele perdeu a capacidade anterior de como sobrevivia e de como vai ter que sobreviver. Então nós temos que nos esforçarmos, porque a luz é assim. Se a pessoa parou de dedicar, ela para de alimentar. Se a pessoa tem um vaso na sua moradia com uma planta, ela tem que cuidar daquela planta, possibilitar aquilo que aquela planta necessita. O tanto de água, se a pessoa excede também com o líquido, com a água para aquela planta, ela morre, porque a sua raiz não está preparada para viver com uma quantidade de água a mais. Isso é físico. Na nossa vida é assim também.
Então nós vamos recebendo da força do Criador, da vida, na proporção que nós vamos evoluindo. Então a evolução, a dedicação, o tanto do meu merecimento é que eu vou recebendo a força. Para eu receber a mais, eu tenho que dedicar a mais. Isso é bem interessante, porque quando uma pessoa aproxima de nós e nos pergunta sobre uma localidade, se aquele tem um bom conhecimento daquela resposta que ele precisa de dar, ele explica um trecho do caminho, porque ele sabe assim que esse que está ouvindo esse trecho do caminho não tem como continuar ouvindo o restante, já é muitas informações até aquele trecho do caminho. Mas ele ensina que naquele lugar que ele parou de informar, tem uma pessoa que sabe explicá-lo o restante do caminho. Para a pessoa receber da luz o tanto de informações, o tanto de instruções, ela também tem que qualificar-se. Porque uma outra pessoa tem a capacidade de receber as informações do caminho completo até o seu destino. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição. Ter a capacidade de melhorar a nossa graduação, de melhorar a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de perceber como nós somos, de como nós temos uma importância, porque muitas vezes julgamos que temos uma importância, mas aquela importância para os outros não tem nenhuma significação. Essa importância fica bem fácil assim. A criança pequena, na sua moradia, ela é muito importante para os seus pais, ela é muito importante para os conhecidos dos seus pais. Mas quando leva essa criança para o ambiente de ensino, ela é mais uma criança. Se tem 9 a mais, ela é a 10ª, ela é igual para aqueles dirigentes daquele ambiente de ensino. Se tem mais crianças ainda, ela é igual. E cada criança daquela tem a importância para os seus pais. Então nós, para nos tornarmos importantes na nossa vida em relação aos ensinos que o Criador instituiu, nós temos que assimilar direito. A diferença de uma pessoa para outra é como ela assimila o livro Na Luz da Verdade. Nos possibilita ter uma transformação interna, nos possibilita ter um saber, porque ele é rico de informações, de instruções e de advertência. Quando uma criança chega perto do adulto e pede uma permissão, o adulto dá para ela a permissão e dá também as recomendações. Isso é físico. Então, na nossa vida interna, na volta do nosso espírito para a pátria do espírito, nós temos que ter um propósito de servir à luz. Então, convocados e convocações. O propósito de servir à luz. É essa a finalidade. Se descuidarmos, se deixarmos para trás o propósito, entra naquela condição normal, seremos esquecidos. Se a pessoa é esquecida, ela para de receber da vida e ela para de ser vivificada, então ela entra naquela condição de perecer. Isso é verdadeiro, porque não tem uma possibilidade, se a pessoa pediu uma permissão e ela foi atendida, se ela não corresponder com aquele pedido feito, não tem como ela fazer um novo pedido. Essa referência a gente pode observar assim, no empregado e empregador. O empregado pediu uma concessão, foi dada, ele não usou, ele perdeu. Se ele faz outro pedido, outra concessão, ele tem que ter um motivo muito forte para tornar a ter a concessão. Senão ele vai ouvir assim, que ele já teve e ele não usou. Voltar para a pátria do espírito, entrar naquela condição de convocado, de viver de acordo com os ensinos, nos tornarmos um reflexo para os nossos semelhantes, no saber, na maneira de ser, na maneira de apresentarmos, na maneira que nós alimentamos, no conhecimento que nós temos que ter sobre os alimentos, da importância do alimento correto, porque se a pessoa não alimenta corretamente, então falta também alimento na sua memória. Com isso, ela entra naquela condição de esquecer aquilo que precisa de ser realizado. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição, esse equilíbrio.